segunda-feira, 16 horas, para estar passando para vocês conteúdos importantes para que você possa evoluir, para que você possa desenvolver, para que você possa transformar a sua empresa cada vez para um melhor nível, para um melhor patamar. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu acho que é de extrema importância para que você possa, pelo menos, pensar sobre, refletir sobre o planejamento da sua empresa. E eu acredito que estamos aqui muito bem representados pela Graciane. Carlão, com você. Boa tarde a todos, França, Graciane, Emerson. Mais um prazer aí na segunda-feira, às 16 horas, a gente transmitir aí alguns recados e algumas mensagens, né? E principalmente hoje, nós vamos falar um pouquinho, através da Graciane, aí, sobre ações de marketing, principalmente nesse momento de pandemia, né? Espero que estejamos já quase no final aqui no estado de São Paulo, né? E com isso, sim, a vida voltar ao normal. Graciane, antes de você iniciar, eu gostaria de passar alguns recados. Com relação às lives anteriores, nós divulgamos e fizemos aí uma live falando sobre essa linha de crédito, né, o Pronamp, só esclarecendo, alguns bancos já estão com essa linha de crédito disponível, se não me engano, eles estão, através dos aplicativos dele, você entra já no aplicativo e requer essa linha de crédito, e há um porém, eu não sei se todos receberam, a Receita Federal encaminhou um e-mail, né, com o ECAC, passando um código, através desse código que ele vai fazer o cálculo lá dos 30% do faturamento dos últimos 12 meses, a qual a empresa vai ter direito a essa linha de crédito, tá? Já houve vários colegas aí que me encaminharam mensagem aqui no privado, perguntando, questionando essa linha de crédito. Provavelmente, hoje, o Banco Itaú já disponibilizou, se não me engano, a Caixa Econômica Federal também já disponibilizou, e provavelmente, nos próximos dias, outros bancos também estão disponibilizando essa linha de crédito, tá? Então, agora é insistir, né? Ficar lá em cima do teu gerente, justamente porque uma linha de crédito agora com a Selic a 2,25 mais 1,25 a 3,5% ao ano, realmente é uma linha de crédito aí que o governo está nos disponibilizando de pai para filho, né, Graciane? Mas para usar direito. Oi? Para usar direito. Não é para usar comprando carro, comprando isso, comprando aquilo, queima o dinheiro, aí depois tem que pagar. Então, assim, pegue o crédito, mas com um objetivo muito específico, muito bem pensado, porque depois tem que pagar, de qualquer forma. É um juro barato, mas realmente nós vamos ter que pagar. Graciane, eu gostaria de passar a palavra para você agora, né, para falar um pouquinho aí da nossa live de hoje, e eu acho que, assim, a história dela já diz tudo, né, uma pessoa, uma moça, né, de origem humilde, chegou à pós-graduação, e hoje, né, eu diria assim que está nos patamares de educação mais alta, né, lecionando, fazendo curso de pós-graduação aí, MBA, aí dentro dessa área de marketing e de vendas. Graciane, a palavra é tua. Gratidão a todos vocês pelo convite, ao Carlos, ao França, né, pela confiança aí na minha empresa e também na minha pessoa, né? Eu fico muito feliz. Sou Graciane Leite, né? Ela apresentou aqui falando sobre a minha origem humilde, né? Eu gosto de sempre salientar que eu já consegui muitas coisas, mas eu tenho objetivos muito maiores. Mas quando eu comecei, eu trabalhei na roça até os 18 anos de idade, a minha origem é muito humilde, mas eu sempre tive grandes sonhos, e cada vez que eu consigo alcançar esses grandes sonhos, eu sonho mais alto. Então, hoje eu sou professora na Fundação Getúlio Vargas,
professora convidada, graças a Deus, nunca foi o meu objetivo, mas eu me tornei professora, né? Sempre estudei em escola pública, só tive mesmo a escola particular na faculdade, né, que eu tive que pagá-la, mas eu sempre estudei em escola pública, gosto muito, mas eu sempre falo que nós temos que ter vontade de aprendizado, independente de onde nós estamos. Hoje eu tenho 2 empresas, né? Sou especialista em marketing, vendas de formação, sou formada também em administração, e uma das minhas empresas é a Marketar. Eu coloquei até aqui eu estou acompanhando aqui os comentários de vocês em outro celular, coloquei aqui nos comentários. A Marketar, ela é especialista em marketing e vendas para pequenas e médias empresas. Então, quem quiser saber um pouquinho depois dessa aula de hoje, vocês migram para lá para dar uma olhadinha. E eu também tenho uma startup chamada Empreenda Maria, que auxilia mulheres a gerarem renda. Então, a classe D e E, ali, aquelas mulheres que muitas vezes nem sabem que podem ser empreendedoras, a gente já ajudou, né, mais de 1.000 mulheres aqui na região de Sorocaba, uma startup de impacto social com foco em geração de renda. Então, eu trouxe aqui para vocês um material bem rico. Eu gostaria muito que vocês preparassem caneta e papel, que nas minhas aulas, nas minhas lives, nas minhas consultorias, eu acredito que nós podemos ser sempre mais através do conhecimento, né? Se não fosse o conhecimento, eu estava trabalhando ainda na lavoura de uvas, colhendo uvas, carpindo. É um trabalho digno, mas não era o trabalho que eu gostaria para a minha vida. Então, sempre quando você tem um sonho, você tem que correr atrás dele para que você realmente tenha resultado. Então, para você que está me escutando, todas as dicas, todos os conteúdos, né, tanto em sala de aula quanto em consultoria, em treinamentos, que eu passar para você, serão dicas que eu utilizo dentro da minha empresa e para os meus clientes. Nada de teoria irreal e inalcançável, tudo bem? Por isso que eu gosto sempre de falar, ó, puxa a orelha mesmo porque dá certo. Então, é só ter vontade realmente para fazer, tudo bem? Então, vamos lá? Podemos já iniciar 5 passos para replanejar a sua empresa. E isso independente do porte. Micro, pequeno, médio e grande porte. Eu estava ministrando semana passada uma palestra para Cacau Show, para 300 revendedores. Eles estão em reconstrução também. Uma gigante do mercado. E por que não nós, né? Meros mortais, pequenos, micros, não podemos e devemos nos reinventar também. Então, se a grande empresa de milhões, de bilhões, está se reinventando, é um dever nosso se reinventar também, tudo bem? E não é falta de conhecimento, porque na palma de nossas mãos, hoje, nós temos o celular. Nunca vivemos num mundo com infinitas possibilidades. Antigamente, se eu quisesse saber de algum conteúdo, eu ia no dicionário, né? Naquela Barça, quem conhece aí realmente sabe disso. Hoje eu digito no Google, ou se eu não sei escrever, eu falo e eu acabo tendo conhecimento. Em 2018, as 2 palavras mais procuradas no Google foi como fazer. Ou seja, as pessoas estão em busca de conhecimento, tudo bem? Então, é importante que a gente possa realmente fazer algo que reconstrua aquilo que a gente era. Então, a primeira dica, né, que eu passo para vocês nesse momento, não dá para ser agora como era antes. Ou seja, hoje nós temos o novo normal, temos que aceitar isso e não dá para ficar esperando, né? Ah, vai voltar. Se Deus quiser, não vai voltar. Essa é a realidade que eu passo para vocês. O mercado, ele tem aí índices de 3 meses passados parados, então a gente está tendo a retomada, principalmente em algumas cidades e alguns estados. Algumas cidades voltaram ali, estaca zero, iniciando novamente a quarentena. Então, assim, não dá mais para ficar esperando, pensando que vai voltar como era antes. Por quê? Porque
infelizmente, o comportamento do consumidor, ele mudou. O comportamento do mercado, ele mudou. A nossa economia, ela está com uma diferença muito grande. O Carlos acabou de falar de uma linha de crédito que não teríamos essa linha em janeiro de 2020. Por quê? Temos agora. Porque precisamos muito, né? E a linha agora é sobrevivência. Então, se o plano é sobreviver para crescer, nós precisamos parar de reclamar, né? Uma coisa que eu falo muito para os meus clientes, né? Não dá mais para ficar perdendo tempo em reclamação, esperança. Ai, se Deus quiser vai dar certo, vamos esperar. Não, já está dando certo, né? Nós temos saúde, né, em primeiro lugar. Graças a Deus, a gente tem ainda uma preocupação muito grande de não ter saúde. E por quê? Porque é um vírus, a gente não consegue ver, né? A gente tem um inimigo invisível. Então, a gente já tem que estar falando, ó, eu estou preparada, eu já estou bem, porque eu tenho saúde em primeiro lugar. Então, essa primeira dica, não dá para ser agora o que era antes, ela já desmascara tudo e já coloca você ali, mão na massa total. Por quê? Porque não dá para ficar esperando. Quem ficou esperando até agora teve 3 meses de faturamento com dificuldade. Então, é importante que você considere a agenda de 2020 como mudança total. Então, você que replanejou a sua empresa, que planejou, né, desde 2019, os planejamentos tiveram que uma mudança muito grande. Você teve que replanejar tudo novamente. Então, é importante que a gente jogue esse planejamento de 2020 fora e refaça, né? A gente tem que replanejar um plano de sobrevivência para crescimento. Então, quando a gente pensa dessa maneira, fica mais fácil, porque daí a gente sai do vitimismo. Tá difícil, gente, para todo mundo, para o mundo inteiro. Tem alguns países que estão saindo, que estão começando a ter uma retomada na economia, mas estamos no Brasil, que é um dos focos maiores de Covid, infelizmente, né? Nesse momento. Então, nós precisamos ainda ser mais criativos em cima do ambiente que nós estamos vivendo. Não dá para ficar parado, tudo bem? Então, é importante que a gente comece a olhar, né, de um jeito diferente, que aquele planejamento que nós fizemos, ou se a gente não fez, que é uma coisa que é pior ainda, que a gente vive aí da pequena e microempresa, né, a maioria das empresas, no cenário normal, em 60% delas, isso índice Sebrae, 60% delas num cenário normal, sem Covid, já não viveriam em 2 anos. E daí, quando a gente olha dessa maneira, por quê? Porque não tiveram planejamento. Não tiveram planejamento por quê? Porque abre com um sonho empreendedor, com dinheiro no bolso e não desenha. Papel e caneta, gente, facilita muito. E é importante a gente saber o que a gente vai fazer amanhã, depois de amanhã, daqui 1 mês, daqui 2 meses. O planejamento é importante. Planejamento financeiro, planejamento de marketing, planejamento das ações que você vai fazer. E isso é importante vocês começarem, se vocês não têm hábitos de fazer, já começar a fazer agora, tudo bem? Então, a dica que eu passo para vocês e que bato muito em cima dessa dica é que não dá mais para pensar, né, como era antes, ficar esperando voltar ao normal. Nós vivemos o novo normal e temos sim que se adaptar a ele, tudo bem? E aqui gostaria também de reforçar que quem ainda não tem agenda, compra uma agenda ou faça no Excel, no Word, mas enfim, gente, uma agenda é 10, 15 reais e vai te ajudar a fazer o passo a passo do que você tem que fazer amanhã, depois de amanhã. É importante que você, empresário, tem essa noção justamente porque nós temos um quadro reduzido. Então, muitos que estão nos assistindo nesse momento, às vezes não têm funcionários, e se tem, são 2, 3, 4, 5, e que muitas vezes estão na área operacional e você que está na parte estratégica. Então, há necessidade de trabalhar essa parte de organização, tudo bem? Então, vamos lá. A dica número 2 que eu trago para vocês, justamente,
é uma dica de reformulação daquele momento, né, que vocês viviam com esse momento agora, que é o quê? Como posso empacotar o meu serviço ou produto de uma forma diferente? Quando eu falo empacotar, é como que eu posso vender, como que eu posso oferecer para o meu cliente. Vocês estão trabalhando muitas vezes, em maioria, em home office, né? Então, é importante que vocês comecem a olhar como que eu posso trabalhar o meu cliente no digital. Como eu posso trabalhar o meu cliente na parte de WhatsApp? Como consigo empacotar o meu serviço e meu produto de uma forma diferente, né? Como que eu consigo, muitas vezes, hoje, tenho que fazer num serviço de detetização, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Será que vocês não podem fazer só isso? Eu tenho que fazer a casa inteira. Será que eu não posso fazer somente o quintal? Estou jogando. Será que eu não posso fazer somente trabalhar com outro tipo de oferecer um pacote diferente? Né? Será que eu não posso melhorar a forma de pagamento? Às vezes o cliente hoje ele está trabalhando muito essa parte de consciência, de ambiente mais limpo, mais higiênico. Será que eu posso trabalhar oferecendo de um jeito diferente, né? Abordando também a questão Covid, porque as pessoas hoje elas estão bem fiscalizando os comércios, as pessoas em si. Então, muitas vezes, você chega em um lugar, a pessoa já pergunta onde tem álcool em gel. Ou seja, todo mundo já está preocupado com a questão de limpeza, de higiene, de cuidado, de autocuidado. Então, vocês estão no mercado que realmente é interessante porque vocês estão nessa nova linha de uma consciência global de quê? De autocuidado, de saúde, de qualidade de vida. Por quê? Porque quando você tem um local higiênico, um local realmente seguro, né? Olha, vocês vendem segurança, isso vocês começam a agregar valor ao serviço, né? Então, nossos clientes, eles não compram produtos ou serviços, eles compram valores. O que são valores, né? Então, o cliente de vocês, por exemplo, eles compram segurança, higiene, eles compram saúde, eles compram qualidade de vida, eles compram qualidade do produto e serviço que ele vende, que é, se for um comércio, ele tem que mostrar que ele está, no caso, com essa detetização em dia, esse tipo de coisa. Então, eu costumo falar que você vende tudo menos seu produto. Quando você vende valor, você vende tudo menos produto. Eu costumo dizer, por exemplo, que conforme eu fui verificando a minha atuação como especialista em marketing nas pequenas e médias empresas, que eu vendo tudo menos serviços de marketing. Porque o resultado final do meu serviço é a qualidade de vida do empresário, que ele acaba tendo uma vida melhor, crescimento, né? Para mim, eu pensava que era aumento de vendas, né? Mas para mim é contratar novas pessoas, porque quando a empresa ela vai crescendo, a melhor coisa é ver novas carinhas, né? Pessoas realmente crescendo junto com a empresa e empregando, né? Então a gente começa a analisar que a gente vende tudo quando a gente começa a colocar valores dentro da nossa empresa, tudo menos o produto inicial. E é aí que o cliente dá valor a você. E é aí que você utiliza uma abordagem de vendas mais assertiva, né? Você consegue conduzir numa venda ativa. O que é uma venda ativa? É quando eu pego uma listagem de clientes e ligo, né, e trabalho aquele cliente, eu tenho um script repleto de valores, onde eu não ligo para oferecer o meu serviço de detetização. Não só isso, eu ligo para oferecer uma coisa muito maior, que é o quê? A saúde, a segurança, né? A questão também da qualidade, tanto do produto ou serviço perante aquela, né, detetização. Então, nisso, a gente começa a ter também uma abordagem mais eficiente em vendas e constantemente também em marketing. Então, quando você vai fazer uma divulgação, quando você vai divulgar o seu produto ou serviço de uma maneira diferente, você utiliza o quê? Os benefícios.
né? E se vocês quiserem até marcar aí para vocês, é muito interessante. Qual que é a diferença de características e benefícios? Característica é o que o produto tem. Então, por exemplo, esse livro, ele é um livro de Roberto Chinachique, ele é roxo, ele é branco, ele é fininho, com letras grandes. Eu tenho o quê? As características, o que o produto é. E quando eu passo para benefícios, daí eu começo a realmente a vender o meu produto de uma forma mais cara, muitas vezes, porque eu agrego valor. Então, esse livro, ele tem um você escrito de uma maneira grande, porque isso ajuda também você a entender que isso vai ser impactado não somente no seu negócio, mas sim em você. Quando você vê uma letra grande, você tem uma fácil leitura e uma vontade de ler mais, porque você vê que o livro está rendendo. Então, você consegue verificar a diferença de benefícios. O que é o benefício? Que o cliente ganha com isso. E a característica é o que o produto tem. Característica não vende. Não vende. E quando vende, o pessoal vai pedir desconto. Então, é importante que a gente comece a entender como a gente vende valores. Tudo bem? Então, Graciane, oi? eu acho que você colocou o dedo na ferida, quando justamente hoje é que a gente percebe nas empresas que a maior parte do pessoal, né, normalmente vem, nos procura o que é. Ele está procurando, não é que ele está procurando, mas quem está do outro lado vendendo, né, ele tem essa percepção de que o cliente quer preço, quer desconto. E esquece de outros valores, de outros atributos de compra, na qual realmente o cliente está buscando, né? Sim, porque na verdade o pré-julgamento. Quando a gente fala em vendas ativas, poucas empresas fazem. O que é venda ativa? É você ir a campo e entender o cliente e você começar a ligar para as suas listagens, não só ligar, mas é se comunicar pelo WhatsApp, pelo e-mail, todos os dias. Eu sempre falo, todo dia, quando você respira, acorda, uma ação tem que ser de venda. Então, qual que é a ação de venda que você fez aí na sua empresa? Eu trabalhei na roça até os 18 anos, eu coloco que a gente tem que plantar para colher, não é verdade? Então, você tem que plantar, manter, colher. E marketing é a mesma coisa. Eu tenho que plantar hoje, ou seja, eu tenho que começar a ter contatos novos hoje, mantendo esse contato que se chama marketing de relacionamento, mandando material, mandando uma dica, mandando uma reportagem para colher. O que o empresário normalmente ele quer? Ele quer diretamente no colher. Mas já diria a frase, né? Bem antiga, quem planta colhe. Tá bem? Então, se você está colhendo e não está plantando, vai chegar um momento que acabou a colheita. Então, todos os dias tenham contatos novos, façam contatos novos, para que vocês possam escutar mais também, né? É importante que a gente tenha duas orelhas e uma boca para escutar mais, não é verdade? Então, em vendas ativas, facilita muito. E observe, né? Outra dica para vocês, observem o que o cliente fala do seu serviço ou produto. Se o cliente está falando que está muito caro, que não gostou, que não entendeu, anote. E pergunta, nossa, mas por que você não entendeu? Por que você acha que é muito caro? Não tenha vergonha de perguntar isso, porque isso faz parte de objeção em vendas. Tem um livro muito interessante que se chama A Bíblia de Vendas. Conta a história de um vendedor externo que ele entra no carro dele e ele anota, né, numa agenda, quais são os erros e as coisas boas que ele fez naquela visita. E naquele momento ele começa a falar, a próxima visita eu vou continuar fazendo isso que deu certo e vou melhorar isso que não deu certo. Então ele está em melhoria contínua. Um livro fantástico, ele é um pouquinho grosso, com letras grandes, mas vale muito a pena. Cada página lida é um aprendizado constante, tudo bem? E aqui a terceira dica é que vocês utilizem os novos canais de vendas. Pessoal, se vocês estão trabalhando em casa ou se seu cliente não está indo até o seu estabelecimento, vocês precisam utilizar outro canal de venda. O que é canal de vendas? A gente pode listar aqui no mínimo 5 que vocês podem utilizar. Vamos lá.
Você já tem a venda via balcão. O que é venda via balcão? O cliente chega, entra na sua empresa e começa a negociar com você. Você tem a venda via telefone, que pode ser receptiva, né? Que é a passiva, ou, no caso, ativa. Será que você está fazendo só a receptiva ou passiva hoje, que é receber ligação, e não está fazendo a ativa, que é fazer ligação para alguma listagem, para cliente antigo, enfim. Número 3, WhatsApp. É um canal de vendas fantástico, né? Chama o seu cliente pelo WhatsApp, começa a mandar material toda semana, isso é importante, ou cada 15 dias, ou uma vez por mês. Essa constância tem que ser sentida, você tem que entender o seu cliente para você poder trabalhar esse marketing de relacionamento, para não encher de material. Aqui a gente pode trabalhar na quarta de venda, o e-mail, né? Principalmente quem trabalha com pessoa jurídica, que tem aí muitas vezes esse passo, ó, manda por e-mail, tá bem? E aqui a quinta dica, redes sociais. Daí a gente pode aumentar, né? Redes sociais, a gente pode falar Facebook, Instagram, LinkedIn. LinkedIn é fantástico. Se você quiser falar com empresários, com diretores de RH, compradores, que você vai direto ali na veia, tudo bem? Então, o que é interessante é que você tem que estar em constante análise, tudo bem? Quando a gente fala de marketing, né, muitas vezes as pessoas pensam que marketing é só publicidade. Errado! Publicidade é uma disciplina aprendida numa faculdade de marketing. Marketing hoje é praticamente um curso de administração voltado ao mercado. Então, ele analisa toda a estratégia de crescimento da sua empresa, né? Então, é importante que você consiga analisar, né, estratégias de mercados, oportunidades, coisas novas. E o estrategista, ele é uma pessoa extremamente observadora, extremamente voltada para dados. A empresa que cresce tem um estrategista na conduta da empresa. Então, independente do seu conhecimento, da sua formação, comece a exercer a observação, comece a notar, seja o estrategista. Eu falo que todo mundo é estrategista, eu falo que uma mãe de 5 filhos que divide um ovo em 5, ela é uma estrategista. Então, se você não verificou aí que você tem a questão da estratégia, analise quantas coisas que você resolve no dia, os problemas. Você já é um estrategista, só que utiliza essa estratégia para crescimento, para realmente resolver problemas, para você ser próspero, tudo bem? E aqui a gente, com a dica, né, a quarta dica, eu trago um pouquinho a questão da pessoalidade, né? A gente, para replanejar a sua empresa, tem que olhar o mercado, você tem que olhar o cliente, você tem que ser ser humano. Então, aqui, amadurecimento e empatia. O que é amadurecimento e empatia? As empresas de grande porte já estão trabalhando muito isso. Não sei se vocês verificaram nos últimos 3 meses, eles falando de como eu posso trabalhar esse novo cliente. Qual é a linguagem que vai ser utilizada daqui para frente? Ou seja, as empresas têm que trabalhar um amadurecimento de lidar com um público que mudou em 3 meses. Então, quando eu consigo analisar isso, eu começo a ter a empatia, porque eu começo a amadurecer, verificar como o cliente está atuando, quais são os comportamentos dele, quais são o que ele está pensando, tá bem? E voltando, a gente tem um consumidor hoje totalmente diferente. A gente tem uma crise de pânico mundial, né? A gente nunca teve tantas vendas, né, de remédios anti-ansiedade, né? Nos últimos 3 meses. Teve um pico absurdo. Então, a gente, lembrando que nós temos um cliente também ansioso, né? Mas ansioso mediante a situação, tudo bem? Econômica, saúde, política, enfim. N coisas, N motivos que pode afetar aí a população. Então, nesse contexto, a pandemia, ela ressignificará a experiência do consumidor. Ou seja, nós já estamos falando de negócios que já viraram 100% online em 3 meses. Nós estamos falando de empresas grandiosas que estão estudando se vão continuar
100% atuando no offline ou se já vão migrar no online. Nós estamos falando de pequenas empresas que não têm mais o negócio físico, que em 3 meses verificaram que o delivery deu muito mais dinheiro do que ter o custo de um local aberto. Porque eles analisaram o quê? Foram lá, verificaram os dados do faturamento e verificaram, poxa, eu tenho um custo muito alto em ter funcionários, né, na linha de frente atendendo, eu tenho ali um custo muito alto de um aluguel aqui no ponto comercial, eu posso ter um ponto mais tranquilo, sem ter portas abertas, só na distribuição, no delivery. Tem empresas que já sacaram isso e estão indo muito bem, e vão, só crescer. Justamente por quê? Porque é importante a gente ter essa, né, mudança mediante ao consumidor. Se você analisa o consumidor, você tem o quê? Tendência a crescimento, porque você entrega o que o cliente quer. Então, é importante que a gente comece a analisar, reavaliar os desejos, a necessidade do consumidor e verificar que a pandemia, ela ressignificou e ressignificará, né? Muitas empresas não vão voltar no trabalho em escritório, né? A própria Ambev, por exemplo, eu verifiquei uma pesquisa deles que, assim, mais da metade das pessoas querem trabalhar no híbrido, que é metade no home office, metade no escritório. E, assim, imagine a maioria respondendo isso, né? Porque se a empresa, ela tem que se adaptar, porque senão ela vai perder os colaboradores, e colaboradores muito bons. Então, a gente está falando aqui de mudança de sistemas enormes. Por quê? Porque as pessoas estão com medo, as pessoas verificaram que trabalhar em casa e com família é bom. Tem gente que não gostou, e tem gente que adorou trabalhar com a família, verificou qualidade de vida, verificou muitas coisas e que rendeu muito mais em casa. Então, você do outro lado, empresa que quer vender para esse novo consumidor, tem que entender isso, tudo bem? E a gente vai aqui para a quinta dica, né? Que é uma dica que ela praticamente deveria ser a primeira. Porém, eu sempre coloco ela ali no meio, no fim, justamente para que vocês entendam, depois de eu falar tudo isso, que ela deveria ser a primeira, que é o quê? Pesquisa de mercado. Antes de você abrir a sua empresa, deveria ter ali uma pesquisa de mercado. Ou seja, o marketing, ele existe antes da sua empresa abrir. Não depois que as vendas caíram, que daí você vai, eu preciso de divulgação. Não, eu preciso entender qual que é a minha estratégia de vendas, de marketing, de crescimento, antes de abrir a minha empresa. Porém, depois que eu abrir, eu preciso ter, né, estratégias para continuidade. Então, por isso que é importante a gente verificar pesquisa de mercado. Para pesquisar o mercado, pessoal, o que é pesquisa de mercado? Eu analiso tendências, ou seja, já passei uma tendências para vocês que a pandemia vai ressignificar, né, o consumidor, o comportamento do consumidor. Nós já podemos ver várias coisas, né? 2, para verificar pesquisa de mercado, nós temos que analisar o quê? A concorrência. Então, eu tenho que entender como funciona o meu concorrente, se tem alguma novidade, se tem algumas coisas diferentes, tudo bem? E, número 3, eu tenho que entender o meu cliente. Por quê? Porque se eu entendo o meu cliente, eu entendo o que eu posso entregar para ele, que ele vai ter as necessidades supridas. Neste contexto, é importante que a gente consiga realmente entender como a gente pode fazer isso de uma maneira enxuta, né? Sem muitos gastos ou sem nenhum gasto, né? Então, assim, uma dica para vocês, para pesquisar tendências, comece a fazer uma leitura, para de ver Facebook e Instagram, coisas que não são para vocês do seu segmento. Muitas vezes a gente quer trabalhar ali a questão de sair da órbita, né? Então, a gente fica nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp vendo vídeos, a gente fica no Netflix.
para fazer o quê? Para sair da órbita do problema. E a gente precisa começar a fazer leituras, né? Começar a assistir conteúdos que tragam para a gente uma realidade, mas uma realidade positiva, que são as tendências, que são as mudanças, que são as notícias boas. Quando eu vou em busca de informação, eu tenho que buscar informação que faz a minha empresa crescer. Nós temos as informações também sobre política, economia. Eu sempre falo, para de assistir TV aberta, para de assistir, verificar a questão de problemas, porque senão você acaba, nesse momento de crise, a gente acaba tendo o quê? Um surto. A gente sabe que o problema existe, que a dificuldade existe, mas nós precisamos focar na resolução, né? Na resolução e também, no caso, na prevenção, porque se a gente está trabalhando na linha de frente, está saindo também de casa, nós precisamos se prevenir contra esse vírus, tudo bem? E na questão da concorrência, eu preciso saber o que o meu concorrente está fazendo, porém, eu não preciso fazer tudo o que ele faz. Eu tenho que ter também a mente crítica e verificar, nossa, isso aqui não tem nada a ver com o que eu quero ser quando eu crescer. Ou seja, isso não é interessante para mim no momento, e está tudo bem. Mas eu fui em busca e verifiquei que tinha coisas que cabem, né, dentro do meu trabalho, do meu objetivo, e tem coisas que não. E eu estou buscando informações já prontas. Eu falo que a criatividade é excelente. O que é criatividade, né? Eu olho algo, né? O que é inspiração? Eu olho algo, utilizo a criatividade e faço o quê? Crio algo novo, né? Eu vejo uma coisa, copio e faço algo diferente, né? Coloco um laço, coloco uma pintura diferente, né? E a gente pensa muito em reinventar a roda, né? O que é em se inspirar? Eu vejo algo pronto e adapto no meu negócio. Então, é importante que a gente busque isso, busque essas informações, tá bem? E é importante que a gente possa realmente analisar esse contexto, né? E verificar o foco no cliente. Pegue 10 clientes que vocês têm e 10 clientes que vocês ainda não têm. Liguem, façam pesquisa via WhatsApp, tirem um dia inteiro para fazer isso. Gente, vai ser a melhor coisa que vocês já fizeram na vida de vocês. Foi pesquisar 10 clientes e pesquisar 10 não clientes. Vocês vão fazer algumas perguntas, isso é uma ajuda, falam para o cliente que ele vai estar ajudando muito, fale para aquele não cliente, que é um cliente que você gostaria de ter, que ele vai estar ajudando muito. Vocês vão ter muitos nãos, pessoas que não vão querer responder pesquisa, mas vocês vão ter muitas pessoas positivas que vão responder as suas perguntas. E isso vai te dar, assim, informações. Gente, eu falo que é um tapa na cara quando a gente conversa com o cliente. Pergunta sobre o que ele quer receber. Por quê? Porque a gente quer vender coisas que não tem nada a ver muitas vezes. Às vezes a gente quer vender um produto ou um serviço, ou a gente quer vender, muitas vezes, com uma linguagem que o cliente não entende. Então, é importante que a gente faça essas pesquisas para que a gente seja mais assertivo, que a gente não perca a venda. Quando você tem uma linguagem mais assertiva, quando você fala com o cliente, você já fecha com ele. Porque quando você fala de um jeito no qual o cliente quer receber aquele jeito, aquelas informações, é muito mais fácil, porém você tem que entender. Então, o marketing ele é entender para atender. Então, é um desafio que eu lanço para vocês nessa última dica, que é a pesquisa de mercado. Vocês, até o final de sexta-feira, depois vocês vão lá na Marketar e colocam lá por inbox. Eu fiz! Pesquisem 10 clientes e 10 não clientes. O que são 10 não clientes? Você verifica, assim, pessoas com o mesmo contato, muitas vezes vocês pedem, né, para a pessoa que você está fazendo, se tem alguém que pode responder essa pergunta, mas que não são os nossos clientes, se for pessoa física. Se for pessoa jurídica, você procura ali no Google mesmo, que já aparece. E é interessante o quanto que vocês vão ter de feedback positivo e negativo. Adore receber feedback negativo. Adore, porque o feedback negativo, se você conserta ele, você cresce. Então, é importante que você analise também suas falhas, tá bem? Não feche os olhos para a negatividade. Feche os olhos para coisas que não fazem sentido para o seu negócio.
Mas não feche os olhos para a negatividade de feedbacks. O feedback negativo é a melhor coisa, é um consultor. Seu cliente está sendo seu consultor naquele momento, tudo bem? Graciane, eu acredito sim que hoje essa cultura, né, essas dicas que você prega, é justamente pelo medo ou temor do não, ou de uma resposta negativa, que faz as pessoas a se retraírem e não fazer esse tipo de atividade, né? O mais importante, eu acho que a gente tem que pregar, que o não nós já temos do cliente, né? Então, agora nós temos que buscar o sim, né? Com certeza, com certeza. E assim, gente, por mais difícil que seja, por segmento, hoje a gente está falando com o pessoal aqui, né, de controladores de vetores e pragas urbanas, nós estamos aqui, mas é a mesma linguagem para todos. Nós precisamos entender para atender. Independente, eu estava lá na Cacau Show, que eu estava falando para vocês, é a mesma coisa. Eles ficaram, por exemplo, 60 dias com a fábrica fechada, né? Então a gente tem aí muitas vezes empresas enormes, né? Não só eles, mas a gente vê aqui, eu sou de Sorocaba, empresas, indústrias que ficaram fechados 90 dias, né? Então a gente acaba vendo também que o grande também está sofrendo. Imagine o micro. Então a gente precisa se reinventar. E aqui eu termino, né, essa live de hoje, essa aula para vocês, com uma frase fantástica de José de Alencar, né? O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. Então, faça coisas admiráveis. Como disse o Carlos, o não nós já temos. Vamos em busca do sim, porque nós nascemos para vencer. Então, vamos vencer. Veja bem, quando você falou sobre pesquisa, é vital você saber o produto que você tem, mas é importante saber se o seu cliente quer o produto que você tem. Porque não adianta você ter o melhor produto se o cliente não quiser ou se ele não souber que você tem aquele produto. Agora, imagina numa época de pandemia, como nós estamos vivendo, o Carlos, através da Prag, e eu, através do sindicato, nós entramos na mesma situação. O que o nosso cliente está precisando? Como nós podemos atuar de forma específica para que ele seja ajudado? Que informações eles estão necessitando neste momento para que eles tenham vontade de continuar, para que eles continuem motivados, para que eles queiram realmente realizar, para que eles saiam da caixinha e comecem a ver de forma diferente. Por isso, quando você falou pesquisa, eu até me arrepiei aqui, porque é isso que a gente está precisando. Infelizmente, existe uma cultura das pessoas não quererem dar informações. E, às vezes, a gente manda alguns questionários para os nossos clientes, que aí são os controladores de pragas, porque a associação, os clientes dela são as empresas de controle de pragas, e o próprio pessoal não dá a informação. Às vezes não responde o questionário. É assim, falando, eu não preciso de nada. Só que se a gente conseguir mandar uma informação que modifique ou que acrescente dentro da empresa dele, já é válido. Às vezes você está ali 5, 10 minutos. A ponto de nós estamos preparando uma pesquisa que nós devemos estar encaminhando aí nos próximos dias para os nossos associados. Quem responder, além do resultado da pesquisa, que ele vai ter essa informação de como anda o mercado, ainda vai receber um prêmio. Porque assim, a gente precisa dar prêmio para os outros para que eles se ajudem. Olha como é difícil a consciência das pessoas, porque acha que vai perder 5 minutos orientando
quem pode ajudar. Eu assim, principalmente a Paula, que tem movimentado essa área, às vezes a gente fica, o que nós podemos fazer para que o pessoal se ajude? Porque o que nós podemos fazer é trazer palestrantes como você para dar informações. Claro que tem empresas, tem pessoas que assistiram aqui, sabe tudo que você já falou. Ótimo, ele já tem informação que já sei. Então, preciso de mais coisa. Se ele aprender 10%, maravilhoso, porque aprendeu 10% para crescer. E se ele não aprendeu tudo, melhor ainda, porque ele se deu a oportunidade de aprender a buscar novos caminhos, novas trilhas, para que possa desenvolver e evoluir a empresa. Então, assim, a parte relacionada à pesquisa de mercado é algo extremamente importante. Sim. E as pessoas, eu acho que já mudou muito em relação a 20 anos atrás. Perceberam, assim, é que nós, como associação, estamos lá com o único objetivo, fazer com que o mercado, fazer com que o setor evolua, com que o setor cresça. Quando a gente ouve você falando, nós somos parte de saúde, segurança. Olha, quando você consciente for contratar um controlador de pragas, você vai levar tudo isso em consideração. Só que muitas vezes o controlador de pragas não tem essa visão e não tem a confiança de que ele é essencial dentro do processo. Tanto é que hoje nós estamos abertos, as empresas estão abertas, podendo trabalhar, porque como associação conseguimos fazer com que o governo, a Anvisa, a Vigilância Sanitária nos determinasse como essenciais, essencial. E é isso que a gente quer que os nossos como associação, com que os nossos parceiros, como controladores de pragas, comecem a raciocinar, comecem a pensar para que ele possa mudar o conceito, para que ele dê uma mudada, né? Dê uma virada de cabeça para baixo e fala, eu preciso estar lá ajudando. Porque, como você disse, sempre temos estratégias. Tudo que a gente faz muitas vezes baseado em algo que a gente já resolveu. E muitas vezes, se você vier nos ajudar dentro da associação, dentro do sindicato, significa que você está fazendo algo a mais. Você está superando a sua empresa e indo para ajudar a sociedade. Fazer a sua colaboração junto de outras pessoas, outras empresas, para melhorar o quê? A sociedade. É isso que eu admiro tanto e invisto tanto, visto a camisa, quando a gente fala em APRAG. Não é, Carlão? Com certeza, França. Eu acho que já foram algumas dezenas de anos aí que nós dedicamos de coração e com muita vontade. Por quê? Eu acho que nós somos, assim, privilegiados por termos a oportunidade de fazer a diferença nesse setor. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Se a gente for fazer uma retrospectiva há 20 anos atrás do que era o segmento de controle de pragas, e hoje a gente vê, né, profissionais aí de nível superior, formados em administração, biólogos, agrônomos, físicos como você, tá? Veterinários aí, é prazeroso. E quando você vê, assim, ainda a gente vê ainda muitas dificuldades com relação à falha na gestão, de planejamento dentro da empresa, mas o que nós observamos é justamente isso. Aquela pesquisa que a APRAG fez aí, é um número já considerável de empresas que mesmo nessa situação de pandemia vai ter lucro, vai crescer, outras vão se estabilizar, algumas ali vai ter um pequeno retrocesso em termos de crescimento, né? E é lógico que há algumas empresas também, assim como nós, né? Como ser humano que tem comorbidades, nós temos empresas também que têm as comorbidades, falta de um planejamento, mistura das finanças pessoais com as finanças da empresa, né?
Então, é um resultado assim, natural. Mas o que a gente quer como movimento associativo, que é que a gente tenha cada vez mais empresas mais fortes, mais pujantes. E aí, Graciane, eu acho que você traduziu numa linguagem bem simples, eu estou acompanhando aqui as mensagens que o pessoal está colocando, assim, numa mensagem bem simples, fácil de entender, e eu tenho alguns colaboradores da empresa tá assistindo aqui, assim, de uma certa forma, a gente procurou dar os nossos recados, né, para esses colaboradores, assim como eu estou dando os recados para os meus colaboradores, com certeza o França tá, de uma certa forma, transmitindo esse recado para os colaboradores dele, e eu espero que, assim, grande parte desse pessoal que assistiu realmente entendeu, e na sexta-feira comece a colocar essas lições práticas, né, Graciane? Isso mesmo. É importante que a gente arregace as mangas, né? E comece a fazer algo. Então, por isso que eu lancei o desafio para vocês, viu? Até sexta-feira, entreviste 10 clientes e 10 não clientes, para que vocês possam analisar o quanto vocês estão errando e o quanto vocês estão, no caso, deixando de ganhar. Porque muitas vezes o cliente vai te falar coisas que você fala, nossa, eu não sabia, mas não sabia porque não houve uma pesquisa. Tudo bem? Então, quando vocês forem a campo, toda vez que a gente vai a campo, a gente nota muitas coisas maravilhosas. Então, nunca deixe de pesquisar o mercado, concorrentes, tendências e clientes. Tudo bem? E eu gostaria de que os meninos conseguissem colocar, né, aqui do sindicato, da associação, perdão, o link do telefone, do telefone da empresa, né, para que eu pudesse também. Certo, o link está nos comentários, legal. Então, assim, gente, se vocês quiserem anotar aqui o celular da Marquetá, para vocês poderem conversar via WhatsApp. Nós temos e-books, né, a preços bem baixos para pequenas e microempresas, justamente porque criamos materiais para que vocês pudessem ter realmente resultados. Então, envia lá, clica aqui no link que eles acabaram de colocar, ou anote o celular, que é o 15 998517167, o 15 998517167. Os e-books, dentro dos e-books nós temos o Guia de Captação de Clientes em Home Office, e-book de ações de marketing sem custo, como que a gente faz ações de marketing sem custo, dentre outros cursos, né? Então, envia lá no WhatsApp, a Maria Cecília vai passar para vocês todos os cursos que nós temos, e o curso, ele facilita para que você realmente tenha uma noção do que é marketing, vendas para pequena e média empresa, e de coisas muito fáceis de fazer. Eu falo que o óbvio dá muito dinheiro, só que a gente precisa praticar esse óbvio, tudo bem? E a dica que eu passo para vocês é que vocês estudem, seja do material aqui da Marquetá, né, da minha empresa, que vocês busquem também novas informações, porque a informação, o conhecimento abre portas, tudo bem? Então, não deixe de investir em você e na sua empresa. E eu agradeço, né, pelo convite, gratidão mesmo por estar aqui com vocês e espero realmente ter feito a diferença na tarde de vocês que estão nos ouvindo nesse momento, que eu tenha trazido alguma dica diferente do que vocês já estão fazendo e alguma inspiração, tudo bem? Agradeço, aguardo vocês nas páginas das redes sociais da Marquetá. Muito obrigado por ter participado nessa tarde com a gente, por ter transmitido conhecimento. E aí vou pegar uma dica: conhecimento sem ação é igual a nada. Então tem que tirar esse sem daí e colocar o com. Então, com muita ação, sexta-feira já trabalhando, colocando para frente. E como o Carlos, de uma forma muito simples, de uma forma muito singela, você fez com que
as pessoas pudessem, pelo menos eu, dentro do meu conceito, conseguir transmitir conceitos extremamente importantes e muitas vezes difíceis de serem entendidos na prática. E você conseguiu trazer para a gente aqui uma tarde maravilhosa. Muito obrigado. Gratidão. Graciane, gostaria de agradecer imensamente. Eu acho que, primeiro, assim, você, por uma origem simples, humilde, que veio, também fui da roça, Graciane, e coincidência ou não, né? Quando eu saí do sítio lá também, vivia colhendo uva, porque nós tínhamos uma propriedade que cultivávamos uva de mesa, né? Uva Itália, uva Benitaca, uva Brasil, por aí vai, né? E eu tinha realmente uma preocupação com relação à tua apresentação antes de fazer o briefing, porque a professora de pós-graduação, de MBA, coisa tal, né, fosse trazer, né, fazer uma apresentação numa linguagem assim mais difícil para as pessoas entenderem. E muito obrigado, porque você conseguiu traduzir assim numa linguagem mais simples, bem coloquial, que realmente a grande maioria das pessoas se esquecem, né? Por ser tão simples, se esquecem de aplicar. Então, aí fica a lição para todo mundo. Obrigado. Até sexta-feira, pessoal da minha equipe lá de colaboradores, eu vou cobrar essa pesquisa de mercado. Muito obrigado a todos, a Ciene, ao França, ao Emerson aí que tem nos dado apoio e principalmente aí aos participantes aí. Espero realmente, assim como para mim foi muito útil, enriquecedor, para vocês também tenham sido enriquecedores. Obrigado. Obrigado, Emerson. Até mais. Tchau. Obrigado, Gratidão. gente.